Olá, tudo bem? Eu estava lendo um comentário de um vídeo, não um vídeo meu, mas vendo um comentário, eu creio que seja de um vídeo de TikTok ou de Quai, na semana passada. E me chamou muita atenção. E onde eu decidi fazer este vídeo. Você sabia que os católicos entendem que Pedro foi o primeiro Papa, ok? Os católicos entendem assim. Mas os protestantes entendem que Pedro não foi o primeiro Papa. Então isso causa uma dúvida, não é? Isso causa uma dúvida. Aí o comentário fala assim: a Igreja Católica nunca foi fundada por Jesus, porque Jesus foi um judeu e não um romano. Porque a igreja se chama Igreja Católica Apostólica Romana. Eu achei interessante. E é uma verdade. Você sabia que isso é uma verdade? Jesus aqui na Terra, quando ele esteve na Terra, ele foi um judeu, certo? Ele ainda é um judeu. Porque ele ressuscitou, ele morreu e ressuscitou. Então Jesus, ele é um judeu. Entende? Né? Tem pessoas que não concordam porque acham que a vida de Jesus aqui já que foi passada e que no céu a vida de Jesus é outra. Não, Jesus tem os mesmos títulos, ok? Só que Jesus ele foi crucificado, certo? Na província da Judéia, em Jerusalém. Você entende? Na província romana, quer dizer, desculpa. Jesus foi crucificado na província romana da Judéia, que é em Jerusalém. E a ordem desceu de Pôncio Pilatos, que é o governador romano da Judéia. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana é do Império Romano. A Igreja Católica Apostólica Romana não é do Império Judaico. Ok? Existe essa diferença. E ela é muito clara. Você pode ver isso na Bíblia. Que Jesus foi crucificado em Jerusalém pelo Império Romano. Pelo governador romano. Na Judéia. Era Pôncio Pilatos. Então, Jesus não fundou a Igreja Católica Apostólica Romana. Segundo a tradição, quem fundou a Igreja Católica Apostólica Romana foi Pedro, que mesmo assim não tem evidência bíblica de que Pedro também era um romano. Entende? Eles pegam e falam que Jesus foi crucificado, né? E falam que Jesus que fundou a Igreja Católica Apostólica Romana. Você sabe por quê? Porque ele foi crucificado pelo governo romano. Aí eles pegam Pedro, entende? Por causa daquele versículo que fala: e tu, Pedro, é a pedra fundamental. Né? Nesta pedra eu edificarei a minha igreja. Mas Pedro não estava em Roma quando Jesus falou isso. Entende? E não se há evidências bíblicas nenhuma de que Pedro era romano. Romano mesmo. Entende? Então Jesus, como judeu, ele não fundou a Igreja Católica Apostólica Romana. Ok? Quem fundou mesmo é a tradição.
A tradição fala que Pedro é a pedra e que por isso Jesus deu autoridade para Pedro fundar a igreja e que Pedro é o primeiro papa, onde o papa está em Roma. Mas Pedro e os apóstolos de Jesus não têm ligação com Roma. Pelo contrário, como Jesus ia apoiar um império que o crucificou, que é o Império Romano. E como que ele ia bater no peito falando que eu fundei a Igreja Católica Apostólica Romana? Que atualmente o Império Romano não existe. Mas o Império Romano moderno é o Vaticano, é o sistema papal. É o sistema herdado de Roma. É o sistema herdado do Império Romano. Certo? Então, dentro da tradição, Pedro foi o primeiro papa. Mas, na Bíblia, que é a verdade absoluta, não tem provas que Pedro foi romano, que Pedro foi papa, que Pedro estava em Roma quando Jesus falou que ele era pedra, e que Jesus simplesmente autorizou fundar uma igreja romana, sendo que um dos maiores conflitos que estava acontecendo na época da crucificação estava acontecendo sobre a jurisdição do Império Romano. Entende? O Império Romano não contribuiu para a profecia, não contribuiu para a crucificação porque tinha que ser assim, porque Deus sabe que tinha que ser assim, o plano da salvação era assim. Não. Crucificaram porque eles queriam que crucificasse ele. Passou pelas mãos do Império Romano. Mas Jesus é um judeu. E não existe igreja católica, apostólica, judaica. O que existe é a Igreja Católica Apostólica Romana, que é justamente um império que crucificou Jesus. Ok? Mas a verdade que a Bíblia diz é que Jesus tem um povo, e esse povo que faz parte da igreja. Você tem que congregar numa igreja? Tem. Porque você aprende a conviver relações interpessoais com outras pessoas dentro de uma igreja. Só que você precisa de viver e congregar numa igreja onde obedece os 10 mandamentos, tem o testemunho de Jesus, fala a verdade e estuda a Bíblia. Não estuda boato, que é uma tradição. Porque nós acabamos de ver aqui agora que Jesus não era romano e não fundou a igreja romana, católica romana. Ok? Fique conosco para que nós possamos estudar muito mais. Ok? Compartilhe esse vídeo. Passa a mensagem adiante. Estamos juntos. Ninguém aqui é superior e sabedor de tudo. Mas a verdade, mesmo que você não aceite, ela tem que ser dita. Um forte abraço. Fique na paz. E até um próximo vídeo.